Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do VDJ que já estão transformando o seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje, aqui comigo, estarão o Leandro e a Regina da Labirinto Games para contar um pouco mais de como foi essa jornada de sair do zero até as suas primeiras vendas e iniciar sua renda extra com os jogos de tabuleiro. Leandro, Regina, estão me ouvindo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, caminhando, muito animados, né? Ah, que Vamos bom, lá. que bom. Então vamos começar, se a gente já está se ouvindo, já está tudo certo. Então eu queria, né, começar a nossa entrevista aqui justamente pedindo para os personagens principais aí dessa história se apresentarem. Então eu vou pedir que o Leandro comece se apresentando. Então, Leandro, se tu puder falar aí para nós, né, teu nome, né, por mais que já tenha te introduzido, mas teu nome, a tua Sim, profissão, também a gente entender um pouco mais do que o Leandro faz hoje em dia, né, e depois a Regina também, né, e também a cidade que vocês estão. perfeito. Então, meu nome é Leandro, eu sou aqui de Curitiba. Eu sou engenheiro, por formação, eu sou engenheiro mecânico, mas já há cerca de um ano e meio, mais ou menos, eu fugi um pouco do CLT, eu foquei um pouco mais no tempo de qualidade com família e tenho trabalhado como freelancer em alguns trabalhos de análise de dados e tudo mais. E aí veio a ideia da gente abrir a Labirinto Games, que a Regina nos trouxe essa ideia e a gente acabou encarando ela, né? Então, para mim, é uma facilidade que eu tenho um pouco de horários flexíveis e tudo mais, então é bom que eu consigo focar um pouco mais aí na Labirinto, enquanto ela consegue trabalhar um pouco mais no trabalho dela corriqueiro normal, né? Bom, eu sou Regina, né? Sou professora universitária, sou psicopedagoga e a minha relação com jogos já vem de longa data, né? Então, esse trabalho, né, esse de locação de jogos, para mim foi assim muito interessante, porque veio ao encontro, né, do que eu pretendo trabalhar, né? Durante as minhas pesquisas, o meu trabalho, eu tenho visto muito a importância do jogo de tabuleiro, e tenho defendido muito isso nos cursos com os meus alunos. E quando eu vi esta propaganda, eu digo, opa, alguém está comprando a minha ideia, alguém está, né? Então, vamos ver o que é isso, né? Foi mais ou menos por aí. Massa, massa. E eu queria entender, assim, até, né, perguntando um pouco mais para Regina, isso, né? Regina, e, assim, há quanto tempo tu já pesquisa, ou que tu já trabalhava com os jogos de tabuleiro? E esses jogos que tu trabalhava ali, né, que tu trabalha hoje ali com teus alunos também e tal, eles são assim, já eram os jogos modernos? Quais tipos de jogos? Só para entender um pouquinho mais sobre isso. Ok. Bom, eu sou psicopedagoga de formação já há mais de 20 anos, no século passado, né? No final, ali por 1990, por ali que eu fiz a minha formação. E eu comecei em consultório muito focado em jogos pedagógicos, jogos que a gente construía. Aí, passou um tempo, eu tive contato com algumas empresas que começaram a divulgar, por exemplo, Gamão e outros jogos antigos com uma versão mais moderna. E aí eu fui me inteirando e achando interessante, porque assim, o que eu tenho visto, né, das pesquisas, eu fiz a minha pesquisa de mestrado com jogos, no meu doutorado também, né, com o objetivo de entender o processo de ensino-aprendizagem. E o que eu descobri? Que o jogo ele tem que ser algo divertido, né? Ele não pode ser um jogo pedagógico, ele tem que ser uma coisa divertida, interessante, que chame atenção, que ele vai atingir o objetivo que a gente quer. Então, eu comecei assim, com Senet, Sudoku, com alguns jogos assim, que eu fui pesquisando, né? Algumas empresas que eu fui conhecendo. Uma vez eu estava, minha filha morava em Concórdia, e eu entrei numa exposição no Sesc, da empresa, na época era Origens, e que trazia esses jogos numa versão muito moderna. E aí eu comecei a pesquisar, até o dia em que eu encontrei o Catan. Aí tudo mudou. Né? Tudo mudou porque aí eu passei a conhecer os jogos modernos, né? As regras,
quanta coisa a gente pode trabalhar. E aí, trocando ideias com alunos do curso de psicologia, a gente foi entrando nesse universo e eu descobri que eu não tinha era nada, que eu não conhecia nada, né? Que eu tinha muito ainda a conhecer. Então, foi mais ou menos por aí. Ah, que massa, que massa. E agora que a gente descobriu, né, então que Catan aí foi esse, né, o precursor, eu queria perguntar pro Leandro, né, Leandro, de onde é que surgiu essa tua paixão, assim, né, pelos jogos de tabuleiro modernos, né? Eu sei que provavelmente os clássicos surgem na infância, né, mas de onde é que Sim, foi que sim. tu redescobriu, assim, os jogos de tabuleiro? Então, jogos de tabuleiro, na verdade, eu já tenho um histórico anterior também, porque a minha mãe também ela teve uma empresa de criação de jogos pedagógicos, aí bem focados nos jogos educacionais mesmo. Então, eu tinha lá meus 17, 18 anos, ela abriu a empresa, então eu participei de toda a montagem dos jogos, a execução dos jogos, eram jogos assim, em EVA, e a gente imprimia a etiqueta, colocava em cima. Então, eu sempre vivenciei, assim, jogos, né? E fora os jogos por hobby, que toda criança gosta, ainda mais da minha geração, que não era tão forte ainda celular e tudo mais, né? Então eu sempre gostei. E aí, assim, a família toda, ela é focada em jogos. A Regina, a gente acabou não comentando ainda, mas a Regina é minha tia, por parte de pai. E então, assim, nós sempre nos reunimos para jogar. Então, pelo menos aí umas 2 vezes por mês a gente faz uma jogatina, passa uma tarde inteira jogando. E os jogos mais recentes, mais modernos, vieram mais pela Regina e pela minha prima, filha dela, que ela também tem um grupo de amigos que joga bastante. Ela tem um filho de 11 anos que joga também. Então, eles foram inserindo alguns jogos mais modernos e a gente começou a olhar e falar, nossa, mas isso é muito legal, vamos lá, vamos conhecer mais, né? Então, foi mais ou menos por aí. Mas eu acho que o precursor mesmo realmente foi o Catan. Uhum. Não, esse também foi o meu primeiro jogo, né? É que dizer que Catan foi o primeiro jogo é muito clichê, sabe? Tipo assim, porque ele é muito, tipo assim, ele é muito, muito bom mesmo, e realmente, né, é o mais famoso, assim, e que traz muita gente pro hobby. Foi o meu primeiro, daí logo depois eu joguei Carcassonne na mesma noite, e daí me apaixonei também, né, pelo Carcassonne e por todos esses jogos, assim, que na época era só importado, né? Então não tinha aqui Sim. no Brasil ainda. Mas muito legal. Então, poxa, vocês já jogavam juntos já, e eu queria saber, assim, antes de iniciar aqui o VDJ e tal, mais ou menos quantos jogos tinha na coleção de vocês? Se vocês tinham coleções separadas também, tipo, o Leandro tinha um pouco, a Regina tinha outro pouco, né? Como é que era essa questão, assim, do tamanho da coleção e como é que tá o tamanho da coleção hoje, assim, né, pós-VDJ? Eu tenho muito jogo, né, por conta da psicopedagogia, do meu atendimento clínico, então eu tenho mais de 30 jogos aqui no consultório, né? E o Leandro também tinha alguns jogos, mas quando nós iniciamos com o VDJ, a gente já tinha mais ou menos uns 22 jogos daquela lista, né, daquela lista importante. Jogos que a gente conseguiria alugar, né? Tem alguns jogos ainda que a gente até está discutindo como disponibilizar na plataforma. São jogos mais antigos, com um viés mais pedagógico. Então a gente ainda está tateando aí para ver como que a gente vai conseguir colocar todo o acervo, né? Mas, basicamente, nós tínhamos aí, dos jogos que a gente começou aí, aquela primeira lista de cadastro na plataforma e tudo mais, foram 22. E aí, passou aí praticamente 2 meses, nós estamos hoje com 47. Que massa. Não, é legal saber isso, né? Que a coleção vai crescendo, mas agora ela é um investimento, né? Não é mais um gasto Sim, ou alguma coisa do gênero. Porque quando tu investe nos jogos ali do top 100, certamente eles vão acabar trazendo retorno aí para vocês e se pagando aí ao longo do tempo. e a E gente sobre se essa sente questão mais. de... Pode Desculpa, falar. William, mas a gente se sente mais confortável em investir, porque a gente começa a mudar o cálculo. A gente pensa, pô, é R$ 600. Não, mas não é R$ 600, são tantos aluguéis. Então a gente fica mais tranquilo e corajoso de investir, né?
Sim, sim, sim. Não é, realmente, esse pensamento é muito bom, assim. E até para o jogo se pagar, entre aspas, ele não precisa também zerar o valor dele, né? É legal quando Sim. isso acontece, né? Mas porque depois tu vai revender esse jogo, né? Então, Uhum. muitas vezes, isso acontece com algum lançamento, algum jogo, de vez em quando que tu quer testar, tu vai pegar lá um jogo de R$ 600, que tu não sabe se vai dar certo ou não. Isso a gente não tá falando dos top 100, né? O top 100 já é mais Sim. garantido. Mas tu pega ali R$ 600. Na revenda desse jogo usado, tu vai revender ele por R$ 500, por exemplo. Então, na verdade, R$ 100, né, que é o que tu perderia na desvalorização, é aquele mínimo que tu precisa fazer para manter o teu dinheiro igual. Só que um jogo de R$ 600, ele vai sair mais do que duas vezes e vai Sim. já estar num positivo, né? Porque a ideia nunca é perder patrimônio, mas que a coleção de vocês, o patrimônio da empresa ali, no caso, vá aumentando ao longo do tempo, né? Então, isso que é o legal de fazer. Mas, e falando nessa parte de coleção, assim, agora eu queria entender um pouco de como é que foi que surgiu essa ideia da renda extra. Então, foi através da propaganda ali que eu apareci e tal, ou isso já vinha de antes, e como é que foi que surgiu essa sociedade de vocês, assim? Bom, eu posso falar isso. Assim, eu estava nas férias em Brasília, né? E eu sempre sou apaixonada por jogo, eu tenho 2 netos lá, eu vou lá, férias, eu jogo com meu neto, então passamos uma tarde jogando Banco Imobiliário e tudo. E aí no Instagram eu vi a sua propaganda. Aí eu disse, opa, mas olha aqui, ó, viver de jogos, digo, bom, era tudo que eu queria, né? Aí eu peguei e mandei a mensagem para o Leandro, eu digo, Leandro, você topa? Vamos fazer esse curso? Aí tinha não sei o que, eu digo, não, comigo é assim, vamos lá. Aí o Leandro topou. Mas aí antes, eu comecei a pesquisar em Brasília o que tinha. E aí a gente foi num pub, né, Carcassonne Pub, até chama. E eu levei a minha filha, foram um casal de amigos, né? E foi tão interessante, porque eu fui para ver mesmo como era a relação das pessoas com os jogos, como é que a coisa acontecia. E foi o meu genro e um amigo. E quando eles chegaram, né, eu amei o lugar, assim, muito legal. E quando eles chegaram, os dois um olhou para o outro, nossa, olha onde ela nos trouxe aqui, ó, tua sogra já nos botou numa fria. E aí eu fui e peguei o Ticket to Ride para a gente começar a jogar. E eles fizeram umas caretas e daí entraram no jogo e foram jogando. Daí eu peguei o cup. Bom, eles estavam fechando o pub e a gente não tinha saída porque a gente queria terminar o jogo, né? Daí eu digo, não, o negócio funciona. Se eu conseguir até seduzir, né, esses rapazes que estavam, né? Então a coisa funciona. Daí eu liguei, né, mandei a mensagem para o Leandro, digo, manda ver, vamos encarar essa porque eu acho que vale a pena. E foi assim daí que a gente resolveu se inscrever, né? Mas, e eu queria entender um pouco mais, assim, por que que foi, né, o Leandro e tal, que tu buscou ali e tal, porque a tua filha também joga, né, tipo, né, poderia ser outras pessoas. O que que foi que te fez buscar? Porque eu pergunto isso porque tem muitas pessoas que estão pensando em começar e também ficam nessa questão de, tipo assim, poxa, eu quero, né, quero ter um sócio, quero trazer um sócio, né, e é sempre, existem vários motivos, né, de por que trazer e qual sócio trazer, né, então por isso que eu queria saber assim o que foi que levou assim a escolha do Leandro. Sim, isso é bem importante. Na verdade, o Leandro é um grande incentivador, né? Porque eu ia comprar um jogo, ele dizia, tia, vamos. Aí o que que ele fazia? Ele convidava os amigos e a minha casa virou o QG do jogo, né? Da jogatina. E porque ele levava, então, tia, vamos jogar esse fim de semana? Vamos. Então, por ele ser meu grande incentivador e ter interesse, né? Porque a minha filha joga, ela compra jogos, ela me deu de presente jogos, a gente joga, mas não é assim diariamente, com esse interesse, né? Então, eu digo, não, acho que o Leandro é uma boa escolha, porque eu acho que ele vai comungar dos meus interesses e das minhas ideias, né? Nesse sentido. Ah, massa, massa. E então, e daí depois, então, poxa, vocês descobriram ali, né? Chamou o Leandro, visitou o Carcassonne Pub também, que é uma referência lá em Brasília, né? Para essa parte de pub também. Eu acho que estão há mais de 10 anos aberto. A gente tem até, inclusive, um Reels que a gente fez Há lá. 12 anos. A gente fez um Reels lá com eles. E o que eu queria perguntar é, tipo assim, poxa, vocês viram lá, então, né, provavelmente participaram das aulas gratuitas, e daí alguma coisa deve, a primeira vez que tu vê, né, ficou meio assim, né, bah, será que vale a pena e tal? Porque sempre surge algum receio, algum medo, né? Então, e eu queria saber
primeiro ali do Leandro, né? O que foi que surgiu de receio, medo? Tipo assim, será que é golpe? Não sei o quê. Quem que é esse cara, sabe? Sei lá o que acontece. E depois saber também da Regina, né? Quanto ao VDJ e também quanto ao modelo, né? De aluguel de jogos. Uhum. Então, praticamente a gente não teve muito receio, sabe, William? A Regina veio, mostrou o curso, nós olhamos, ok, no pior das hipóteses a gente vai perder o dinheiro investido, né? Mas a gente resolveu realmente encarar e falar, não, a chance de dar certo é muito grande, então a gente não teve muito receio mesmo, assim, até porque o valor não é algo absurdo, é muito bem factível de fazer e tudo mais, então não tivemos muito receio, não. E também, veja, com os aluguéis a gente já está pagando o curso, né? O aluguel dos jogos já paga o curso. E assim, eu acho que nesse curso, nesses 3 dias que você dá, né, da prévia, né, que você apresenta o curso, eu acho que você passa bastante credibilidade, a gente vê o seu conhecimento, né? Não sei se a gente que vai entrando no mundo dos games, você vai começando a se inteirar da linguagem, tudo. Então, você passou credibilidade. Digo, não, esse cara entende mesmo, acho que ele manja mesmo do assunto. Olha os jogos que ele tem lá atrás, né? E é uma outra coisa que eu brinco, né? Digo, quando o William apresenta um jogo, que ele abre o tabuleiro, eu fico maluquinha. Digo, não, eu preciso comprar esse jogo. Né? Então, eu acho que aqueles 3 dias, a forma como você estrutura, né? Lá o PAC, o teu conhecimento, né? Sobre como abrir essa empresa. Então, acho que isso passa muita segurança para a gente. Eu não tive receio, né? Meu único receio foi assim, a família dizer, que maluca, tá levando o sobrinho para abrir uma coisa, até que vai dar certo, né? Digo, bom, eu acredito que vai dar certo, se não vai, eu vou fazer dar, né? Então, mais nesse sentido. Que massa. Não, e é esse o pensamento mesmo, né? Quando a gente está empreendendo, porque sempre vai surgir mais gente para falar contra o negócio, assim, desincentivado que incentivar, né? E tem até uma historinha lá que eu falava, porque imagina, eu abria, né, a primeira franquia de jogos de tabuleiro do Brasil, de bares com jogos. Quando eu fui abrir a Lentes, todo mundo dizia, não, tipo, negócio com jogos de tabuleiro não dá certo em Porto Alegre. Daí quando eu abri o bar com jogos, não, bar com jogos não dá certo. Daí quando eu abri a franquia, não, franquia não dá certo. Então, tipo assim, sempre, né? Que as pessoas elas que gostam da gente, elas querem nos proteger. Então é super natural, né? Essa questão assim, tipo, não vai pra aí e tal, etc. Mas justamente se a gente sabe ali, né, de fato, quem ouvir, né, e o momento certo, né? De receber esses conselhos, a gente consegue chegar mais longe. Mas que bom, né, que vocês deram esse passo e daí vocês, né, fizeram ali a inscrição de vocês dentro da comunidade, né, do curso, e fizeram parte do desafio de 30 dias, que para quem ainda não conhece, é um evento que a gente passa com os alunos, durante 30 dias a gente vai lá do zero até o primeiro aluguel, e acompanhando, né, os alunos para que eles de fato consigam alcançar isso. E eu queria saber agora de vocês como é que foi a questão da criação do nome da empresa e também como é que foi esse desafio de 30 dias para vocês, a experiência, assim, né? As dificuldades, né? Como é que foi isso, assim? Do nome eu queria falar um pouquinho, depois o Tá Leandro bom. fala sobre o desafio. O nome foi bem interessante, que daí, lá em Brasília, né, o meu neto achou, meu neto de 9 anos, que legal, ele já fez o desenho, já fez, e aí a gente começou jogando o nome, eu disse, Labirinto, porque eu lembrei de um jogo que eu tenho, que trabalho, porque eu digo, jogos inteligentes, às vezes eles lançam e tiram do mercado, e eu trabalho muito com um jogo de Labirinto, que é um jogo muito legal, e na hora eu digo, Labirinto, e aí meu netinho começou a desenhar, digo, Leandro, gostei desse nome. Daí passei e no fim a gente, né, deu certo. Pegou. Pegou. E aí, na questão do desafio de 30 dias, a gente achou muito interessante, primeiro porque, assim, o PAC em si, o curso, ele está muito bem estruturado. Então, assim, você pode fazer na sua velocidade sem problema nenhum. Mas no desafio de 30 dias, você se sente um pouco acelerado ali para fazer acontecer e tudo mais. Então, assim, você tem um resultado muito mais rápido, porque você trabalhou o dia inteiro e aí chega em casa, se você não tem aquela obrigação de fazer
a tarefa semanal lá, você fala, não, amanhã eu faço. E aí você vai postergando, e no fim, o que a gente fez, por exemplo, em praticamente 20 dias, não foi nem os 30 para a gente fechar a nossa primeira locação e tudo, a gente demoraria talvez 2 meses. Então, eu acho interessante a dinâmica do desafio, mas eu acho que principalmente é você ter várias pessoas, várias marcas no mesmo patamar que você, enfrentando as mesmas dificuldades. Aí você vê que existem pessoas que têm mais dificuldade de você, tem pessoas que têm menos dificuldade. Então, às vezes, no grupo de WhatsApp do desafio, a gente colocava uma pergunta, às vezes não precisava nem ser alguém da sua equipe vir responder, alguém que tinha acabado de fazer a tarefa já falou, não, tenta fazer isso. Então, foi bem interessante, porque nós mesmos nos ajudamos, e aí vinha o orientador e dava aquele toque final, né? Não faltou suporte, foi muito bom mesmo, e realmente acelera os resultados, né? Porque se a gente for deixando, a gente tem um instinto de postergar e nunca fazer acontecer, né? Eu, pelo menos, né? A Regina é um pouco mais, tem um perfil um pouco mais diferente, mas eu sou mais de deixar para amanhã, não preciso fazer hoje, e o desafio nos acelerou. E aí, assim, nada impede que você, no desafio de 30 dias, tenha um dia corrido que, não, hoje eu não vou fazer. Mas daí, no dia seguinte, você põe em dia, você consegue recuperar, não tem problema nenhum. São atividades que dá para fazer tranquilamente na semana. Você mesmo fala várias vezes, né? Não se assustem. 30 dias dá para fazer. E a gente ainda adiciona. Em menos de 30 dias dá para fazer. Então, é muito legal. E cada etapa que vocês colocam lá é muito bem definida, muito bem explicada. Existem fatores que a gente nem sabia. Eu nunca trabalhei com vendas, por exemplo. Então, a gente começa a conhecer um pouco mais de mundos que nós não fazemos parte, né? E muito bem explicado, tem uma dinâmica muito boa, então valeu muito a pena fazer parte do desafio de 30 dias. E aí a gente consegue, né, ter essa renda extra que a gente sempre... O objetivo de comprar o curso e tudo mais, no desafio de 30 dias, em menos de 30 a gente já consegue isso. Então, vale muito a pena, sim. E os encontros também, às segundas-feiras, né, os encontros, eles são excelentes, né, porque eu quero te parabenizar pela tua paciência, porque às vezes tem uns que entendem melhor, tem outros que não entendem tanto, e aí você abre a tela, você mostra, então, assim, foi muito importante, né? E em 2 também aqui é importante, porque eu dizia, Leandro, nós temos que dar conta, aí não acabamos ainda, daqui a pouco o Jair vai cobrar a gente, vamos lá. Então, foi bem importante, eu acho que é bem importante mesmo esse desafio de 30 dias. Que massa, que massa. Não, é muito legal, assim, saber disso, né? A gente tá sempre melhorando, né, para facilitar cada vez mais a vida de vocês, para que realmente seja cada vez mais rápido esse processo, né? Porque como a gente já está acostumado ali a, né, passar por isso, a gente está sempre pensando assim, como é que a gente consegue facilitar isso daqui, baratear, tipo assim, tá sempre, né, barateando e tal, etc., para chegar e trazer resultado para as pessoas, né? E justamente isso, né? Quando a gente é empreendedor, a gente não tem um chefe. Então é muito fácil a gente deixar para depois. Tipo assim, não, se eu fizer, ninguém vai me cobrar, então amanhã eu faço, e daí amanhã vira depois de amanhã, e etc. E ali no desafio é diferente, né? A gente tá ali, tem os orientadores e tal, sempre, e aí, pessoal, tá fazendo atividade e tal, e aqui falta essa, não sei o quê, para que justamente todo mundo termine ali mais ou menos dentro do mesmo tempo. E eu queria perguntar para vocês quanto tempo que demorou desde o início do desafio até o primeiro aluguel de vocês. Deu praticamente assim uns 10, 12 dias. A gente até nem tinha, nem estava 100% configurado o site. A gente colocou assim, fez rapidinho para colocar para funcionar. Então, assim, cores já não tinha batido ainda, logo fora do padrão. E, de repente, eu recebi a mensagem no WhatsApp da Lens que saiu o primeiro aluguel. Eu peguei e mandei para a Regina, falei, tia, apareceu o primeiro aluguel aqui, de uma pessoa que a gente nem conhecia,
A pessoa simplesmente entrou no site, foi para a plataforma da Lendz, fez o aluguel e veio retirar. Eu falei, pô, funciona mesmo, né? Porque até sair o primeiro, a gente fica ainda com o pé atrás, né? Será que vai dar certo isso ou não? E aí saiu o primeiro, e foi legal que foi de uma pessoa que a gente nem conhecia. É diferente se o amigo vem aqui, aluga, a gente ainda fica um pouco com o pé atrás. Será que vai dar certo? Será que não vai, né? Mas aí veio uma pessoa completamente aleatória que viu o nosso anúncio no Face, na Meta, no Instagram, entrou no site, passou para a plataforma da Lendz, fez a locação, então a gente viu que estava funcionando, que estava tudo funcional e realmente dá para fazer acontecer, né? Ah, que massa. Não, é legal, assim, né? Por mais que a gente, assim, uma coisa que eu sempre bato também no início do desafio é assim, pessoal, se vocês receberem dinheiro de alguém, é o dinheiro de alguém. A pessoa não vai te dar o dinheiro de graça, assim, né? Ela sempre vai ter que, tipo, como é que faz o aluguel, não sei o que e tal. E, e é mais, vamos assim, difícil tu tirar dinheiro de conhecido do que, do que desconhecido, porque o conhecido vai te pedir Agora a gente desconto. vê isso. Agora a gente está percebendo isso, que os amigos não estão alugando. Os amigos preferem convidar a gente para ir tomar um café na casa deles, daí fala, traz seus jogos. Bem isso, bem isso. Vai pedir desconto, vai fazer coisa e tal. E. Acho que fechou a câmera. Opa, peraí. É. Aí, Agora foi. Não, tudo desculpa. certo, tudo certo. E daí o que acontece é que geralmente os conhecidos ali, né, as pessoas que tu vai ali ficar meio assim e tal, mas são esses desconhecidos que vão, né, que dão mais valor ali, né, viram clientes recorrentes e depois viram também grandes amigos. E dentro do período do desafio ali, né, pô, foi bem rápido o primeiro aluguel de vocês, e eu queria entender, assim, vocês conseguiram fazer também o evento de inauguração? Como foi? Porque vocês abriram também perto do carnaval, né? Então esse desafio ele foi bem diferente porque tinha um feriado no meio. Então eu queria saber se vocês conseguiram, né, fazer o evento presencial já e se sim, como é que foi esse evento? Bom, a gente estava procurando, né, vários lugares, eu fiz contato, o Leandro fez contato e as pessoas não estavam muito animadas. Até que a gente conseguiu num barzinho que chama Caldeirão do Bruxo. É Caldeirão do Bruxo. Caldeirão Bruxo. Nossa, foi muito legal, porque na hora eles toparam a ideia, porque eles já tinham tido contato com uma outra pessoa, né, já do VDJ, uma outra empresa. E aí eles toparam e a gente foi, eles nos deram 42 lugares. Ó, nós temos 2 salas, 42 pessoas. Bom, nós levamos, acho que tinha quase 70 pessoas. A gente invadiu o barzinho, mas foi muito legal, assim, muitos amigos, muitas pessoas da família, pessoas que a gente não conhecia, e as pessoas que estavam frequentando o local também, né, se interessaram pelos jogos. Então, o evento foi bem bacana, foi bem interessante. E pelo local ser um local mais focado no público mais próximo do nosso, né? Um público mais geek, digamos aí, né? Então apareceram várias pessoas do próprio ambiente lá, falaram, não, pô, a gente quer saber um pouco mais. E foi até interessante porque nós sorteamos alguns brindes assim no evento e nós levamos 2 brindes físicos, joguinhos um pouco mais baratos, e sorteamos 2 cupons de desconto para locações. E no fim, quem ganhou foi um garçom deles lá, que estava muito interessado e deu certo, assim, do garçom ganhar. Eu falei, não, legal, vamos lá, você participa também, e ele foi lá e ganhou. Então, foi bem interessante. E o legal também foi que, assim, muitas pessoas não tinham noção do que era. As pessoas foram para ver o que a gente estava abrindo e muitas não tinham noção. Pessoas da família mesmo, né? E eu achei legal porque chegou uma criança que é daquelas que não desgruda da tela, né? E eu não vi que na hora ele foi ligar o celular, eu não vi que o Leandro disse para ele assim, não, aqui é jogo de tabuleiro. E é uma pessoa que é difícil. Quando eu vi o menino estava sentado jogando tabuleiro, eu digo, nossa, olha, que legal, a coisa funciona. E chamou pai e mãe, estavam eles lá envolvidos com o jogo de tabuleiro. Então, foi bem bacana para divulgar, né, a empresa e para divulgar o que é isso, né? Essa prática de jogos de tabuleiro.
Não, e essa parte dos eventos, ela é esse primeiro da inauguração, né? Mas depois os próximos eventos que vocês vão fazendo, é justamente também para ir sedimentando essa comunidade, né? Porque as pessoas que fazem parte lá da comunidade vão acabar se conhecendo, se tornando amigas, jogando, né? E criando o grupo delas ali também, para que de fato vocês comecem a criar ali a comunidade da Labirinto Games. Até porque, né, em Curitiba, por mais que já existam outras marcas do VDJ na cidade, existe espaço para todo mundo, né? Isso, inclusive, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês agora, que é se vocês não ficaram com receio, assim, de, tipo, quando foram iniciar, pensam assim, poxa, já existem outras marcas aqui concorrentes, marcas, muitas vezes, que estão há 10 anos no mercado, etc. Vocês não tinham um pouco esse receio? Poxa, será que eu que estou iniciando agora vou dar certo? Eu acho que não teve um receio, porque a gente sabe do tamanho da cidade que a gente mora, né? Então, tem mercado para todo mundo. Existem grandes lojas aqui, realmente. Existe uma que é um patamar, assim, absurdo, mas a gente consegue ganhar o nosso espaço. E eu acho até interessante, nós temos outra empresa que participou do desafio com a gente, que está começando junto, que está a 5, 6 quadras de distância da gente aqui. E aí a gente pode pensar, né? Pô, mas vai ser um concorrente. No fim, não. No fim, na verdade, está virando um amigo. A gente se ajuda, a gente já fez pedido de editora junto. Então, a gente vê que tem mercado, e aí, assim, às vezes a gente pode até não existir um mercado muito grande, mas a gente consegue criar esse mercado, e é essa a nossa intenção. A nossa intenção realmente é atingir pessoas que talvez não estariam jogando jogos de tabuleiro e convencê-las a começar a jogar. Então, esse foi, acho que, o principal objetivo nosso, e isso a gente está conseguindo fazer mesmo no começo aí dessa jornada, mas a gente vê que já dá resultado. Então, é questão de realmente desbravar esse mundo, né? E agora eu queria perguntar assim para vocês, né, para cada um de vocês, sobre que benefícios que tu vê que ter hoje, né, essa renda extra com jogos de tabuleiro acabou te trazendo, assim, que a Labirinto Games trouxe para vocês. Tá, bom. Para mim, começando que já era algo da minha prática, algo do meu interesse, então o que a empresa trouxe? Veio me dar um suporte para eu poder desenvolver o que eu quero, o que eu gosto. Tanto que sábado eu fiz uma reunião com alunos de psicologia e foi muito legal. Nossa, saíram todos querendo aqui se associar, inclusive tinha uma pediatra que ela me disse, mas como que você utiliza jogos na terapia? Eu disse para ela, nossa, você não sabe o benefício que um jogo tem, porque um jogo ele ensina muitas coisas, ele trabalha atenção, concentração, mas ele trabalha também relação. No mundo em que as crianças, as pessoas estão na tela, a gente no jogo você tem que olhar olho no olho. Você vai jogar o cupe, você tem que olhar para ver se a pessoa está blefando ou não está. Né? Então, a importância disso, dessa relação. Então, para mim, a Labirinto Games só veio a agregar e me dar suporte, né? Me dar segurança para fazer aquilo que eu queria fazer, que eu não sabia como. Né? Eu queria trabalhar com os jogos, eu queria divulgar a parte terapêutica disso, para trabalhar tanto com sujeitos com dificuldade de aprendizagem, que é o meu público, quanto com famílias, porque eu percebi dentro da nossa família, né, tivemos questões, problemas na família, e o quanto trazer as pessoas para jogarem conosco foi importante, né? Importante porque relaxa, pensa em outras coisas, a gente brinca, a gente briga, porque faz parte do relacionar, brigar também, né? Nós brigamos quando ele pega assassino, ele sempre quer me matar, né? Então, mas isso faz parte do se relacionar com o outro, coisas que hoje em dia as pessoas estão perdendo, né? Então, para mim, só veio agregar, que para mim foi bem importante. E eu acho que, além de tudo isso que a Regina comentou, algumas questões técnicas também do que o curso nos providenciou. Eu, particularmente, até citei já, eu nunca fui da parte de vendas, por exemplo. Nunca imaginei estar conversando com um cliente no WhatsApp.
Mas e aí a gente olha e fala, pô, mas nós temos que fazer, então vamos lá. E temos o suporte de vocês sempre. Então, assim, foi um desenvolvimento até pessoal, não só de ter a renda mesmo, né? Não é só isso. É criar amigos que estão no mesmo mundo, é conhecer um mundo que a gente achava que tinha um patamar, mas tem um patamar muito maior, enorme. A gente ainda não conhece todo esse mundo, né? E tenho certeza que você também não conhece todo esse mundo ainda, né, Will? Não tem Então, como. não, é muito grande. Então, eu acho que foram vários benefícios, assim, além do que a gente conseguir, como nós somos uma família que gostamos de jogos, a gente conseguir aumentar a nossa quantidade de jogos, conhecer jogos diferentes, que a gente nem nunca tinha ouvido falar. Aí a gente olha, pô, mas por que esse jogo aqui está no top 100? E aí a gente vai lá, pesquisa sobre o jogo. Às vezes você olha o jogo e fala, nossa, mas esse jogo aqui realmente está no top 100. Mas vamos ver como é que ele é. Aí você joga e fala, meu Deus, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Então, é o caso do Thelma, né? Vamos só citar um aqui, porque você olha o jogo, você não dá nada pelo jogo. Você olha e fala, meu Deus, como é que esse jogo aí vai ser legal? E é um dos mais divertidos, né? Então, e eu vejo assim, a minha filha de 5 anos joga Thelma com a gente, ela joga The Resistance com a gente, que é um jogo para mais de 13 anos, ela vai lá e ela adora, ela vem quando a gente se encontra, não, vamos jogar aquele jogo lá, papai. Então, tá sendo assim muito benéfico para a gente, como pessoas também. Ah, que massa. Isso é muito legal saber isso, porque muda, né, muito assim de pessoa para pessoa os benefícios assim que ter um negócio desse traz, né? E vocês estão só no início dessa jornada aqui ainda, então tem muito mais coisas ainda para vocês, né, desbravarem, aprenderem, para que, né, porque vocês vão ali ainda se desenvolver ao longo do tempo. Certamente, né? A marca ainda vai alcançar níveis que vocês nem imaginam hoje, né? Então a gente sempre brinca, né? Ontem até eu fiz uma live lá do curso gratuito, e onde eu mostrava as primeiras entrevistas que eu fiz nesse podcast, há 3 anos atrás. E eu acho que das, sei lá, 10 primeiras, sei lá, uns 5, 7 pessoas já tinham hoje já tem uma loja física de jogos de tabuleiro, né? Já tem uma tabuleiria e tal. E eu disse, sabe qual é a diferença dessas pessoas? Elas não desistiram, elas foram constantes, né? Porque mais importante do que a intensidade, né? Crescer muito rápido num curto espaço de tempo, é jogar o jogo de longo prazo, né? É ir crescendo, conquistando os clientes, fidelizando esses clientes. E à medida que vocês vão amadurecendo nesse meio, certamente aquilo, né? Os desafios eles vão se apresentando à medida que a gente tem a capacidade ali de resolver eles, né? Então, certamente aí a Labirinto Games ainda tem uma estrada muito bonita aí pela frente para vir. Espero também poder aí acompanhar essa jornada junto com o VDJ ali dentro da comunidade também do networking. E agora que vocês já estão nesse próximo passo, eu queria perguntar para vocês, até para também a gente se encaminhando um pouco já mais para o fim da nossa conversa, sobre que dicas que cada um de vocês daria para quem está pensando em iniciar a sua renda extra com jogos de tabuleiro. Bom, eu diria assim, não desistir, né? Vai em frente, tá difícil, tem alguns obstáculos, pode ter certeza que a VDJ dá bastante apoio, né? Tudo vem muito mastigadinho, nos ajuda a conseguir, né, montar essa empresa, tudo muito organizado, controle de gastos. Então, não desista, né? Eu acho assim que no primeiro mês deu para pagar o curso, deu, mas a gente tem que pensar que a gente precisa fazer propaganda, as pessoas precisam nos conhecer. Então, investir leva um tempo, né? Então, é importante não desistir, ir em frente, né? A gente tem tido contato com vários colegas que têm passado dificuldades e não têm desistido, né? A gente continua ainda com o grupo, né? Se comunicando com o pessoal. Então, acreditar, porque eu acho que o mundo do board games, né? A gente tem muito aí para conquistar, né? Eu acho que é um mercado aí muito grande,
né? E na sociedade atual, a gente precisa trazer o povo para jogar, a gente precisa trazer o povo para se relacionar, né? Não que a mídia e a tela não sejam importantes, se não fosse, a gente não estava aqui conversando, né? Mas entender que a gente precisa se relacionar, a gente precisa mudar um pouquinho, né, a nossa forma de relacionar entre família, com as crianças, né? Então, os jogos de tabuleiro são ricos, é um grande recurso aí, e eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, né? De minha parte não dá para fugir muito disso, é persistência, né? Não ter medo, realmente, não vai. O pior que vai acontecer é você, depois que nem a gente estava comentando, né? Comprar um jogo de 600, vender por 500, mas você alugou 3 vezes, você já pagou ele. Então, realmente pensar com muita calma, mas não ter medo, não ter coragem, realmente fazer acontecer, porque nessa área nós precisamos, né? Como a Regina falou, nós precisamos realmente. Existe mercado, a gente precisa aumentar esse mercado que já existe, né? Tirar as pessoas da tela, que é o que todos nós queremos, né? Mas eu acho que é isso, realmente ter persistência e ter coragem, porque muitas coisas que você acha, não, pô, eu não sei fazer isso, não vou conseguir. A gente consegue, a gente dá um jeito e o VDJ nos mostrou que dá para fazer sim. E também destacar que a gente tem feito grandes amigos, né? Porque a gente, até sábado, fomos na inauguração de um dos colegas, né? Fomos na inauguração do outro e a gente sempre está junto. A gente até já combinou que a gente vai fazer algum evento, nós três juntos, né? Acho que tem mais uma empresa. Então, lá também tinha um outro rapaz que já está quase 2 anos, uma outra empresa aqui de Curitiba. Então, assim, a gente fez muitos amigos, uma comunidade grande de parceiros, né? Então, isso também é bem interessante. E já estamos naquela situação, algum cliente vem e pergunta por um jogo, a gente sabe que o outro tem, fala, não, nós não temos, mas vamos indicar um parceiro, e então já tem que se ajudar, porque a gente sabe que tem mercado para todo mundo. Que massa, que massa. Não, e é muito legal saber disso, né? Até porque muitas pessoas, quando falam de concorrência, fica assim, né? Como é que é a concorrência no mercado e tal, né? Daí a gente sempre mostra, né, isso aí. Concorrência é assim, né? Um indica pro outro, se ajuda e tal, né? Então, porque de fato tá todo mundo, né, lutando pelo mesmo ideal, né? De expandir o hobby, de tirar mais pessoas das telas, né? De trazer do relembrar que todos jogam ali, né? Que a gente resume um pouco nisso. Então, mas é muito legal, assim, de ver essas dicas hoje aqui de vocês que conseguiram chegar lá. Eu acho que, assim, vocês têm um perfil incrível aí, né? E, assim, agora tem tudo certo para crescer. Mas eu queria perguntar agora para vocês, quem quer, porque já que a gente está, né, encerrando aqui o nosso papo, por melhor que ele esteja aqui, né, para a gente não ficar até amanhã aqui batendo papo, quem quiser tirar mais dúvidas com a Labirinto Games, quiser, né, mandar aí para, né, falar com vocês e tal, ou até mesmo alugar, é de Curitiba e quer alugar, como é que é o arroba de vocês, qual que é o site, como é que faz para entrar em contato com a Labirinto Games? Então, pelo Instagram é o @Labirinto Games, Facebook é a mesma coisa, e o site é labirintogames.com.br. Então, lá tem o contato pelo WhatsApp, tem a própria plataforma, e aí fica só chamar no WhatsApp e a gente acaba dando um atendimento especial aí. Muito massa. Então, queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Queria dizer assim, que foi muito legal acompanhar toda essa jornada e falar com vocês. Queria também agradecer a presença de todos que também nos assistiram até esse ponto e dizer que toda terça e toda quinta, às 8 e 8 da noite, a gente tem mais podcast É a Minha Vez, sempre trazendo histórias aqui de alunos que já estão fazendo, né, sua renda extra com jogos de tabuleiro. Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau.